Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, nessa casa bendita, nesse lugar de paz, de amor, que nos traz a consolação, que traz-nos a reflexão sobre os ensinamentos do Cristo, sobre nós mesmos, porque quando aqui estamos, nós refletimos sobre o nosso procedimento, nosso eu, nós no mundo. E é bem isso que a gente tenta trazer as palavras de Emmanuel, que nos esclarece sobre esses ensinamentos que ele nos trouxe e sobre os ensinamentos do Cristo, para ver se a gente consegue, através desses ensinamentos, aprender um pouco e colocar em prática o que Jesus nos deixou. Então hoje, o Evangelho de hoje se chama O Tesouro Maior. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. A psicografia é do Chico. E como eu disse, as lições são de Emmanuel. Vamos pedir a Jesus que nos dê um entendimento correto do que essa lição vem nos trazer. E Jesus tem uma passagem no Evangelho de Lucas que Jesus fala: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independente da escola de crença a que se filiam. Quer dizer, todos os lugares onde se cultiva a fé religiosa baseada no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo, ali ele está ministrando corações. Por isso que a gente diz, ele está presente junto de nós. Mas quando nós estamos numa casa, essa casa se ilumina e a gente se sente ligados muito mais a Jesus. Por isso que é importante o Evangelho quando a gente faz online, mas é importante também sentirmos as energias que a casa emana. Por isso que a gente sempre convida vocês a estarem conosco. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, os recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias e contraproducentes. Quer dizer, Jesus, ele recebe todos os pedidos, todos as súplicas, mas ele sabe das nossas ainda capacidades. O egoísta fala do seu tesouro
exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. A nossa dor sempre é a maior, porque nós só olhamos para nós mesmos, nós não olhamos ao nosso redor, porque muitas vezes, quando nós estamos reclamando da nossa dor, o nosso irmão que está do nosso lado sofre muito mais que nós, mas nós só olhamos para nós mesmos. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante. Porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa. São trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse. Revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam o mundo de compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido. E nessa lição, Jesus nos dá uma esperança muito grande, porque mesmo aqueles que ainda existem nos seus corações o tesouro do imediatismo, Jesus espera com que como se fosse uma plantinha tenra, como Emmanuel mesmo diz, a se fortalecer, a criar mais força, a crescer, porque mais tarde eles virão a ser trabalhadores, porque tudo aquilo que a gente semeia, uma hora isso começa a germinar, começa a crescer, começa a dar frutos. E assim somos nós, espíritos ainda tão endurecidos muitas vezes. E esse tesouro do nosso coração ainda são tão materiais. Mas vai chegar a hora que essas coisas materiais não farão tão mais diferença. Nós cresceremos, nós, como diz ele, Emmanuel aqui, no momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Quer dizer, vai chegar a hora que nós vamos nos modificar de tal maneira que tudo isso que hoje ainda não entendemos,
que hoje ainda são coisas muito materiais em nossas vidas, elas vão se tornar mais interiorizada para nós. Essas mensagens, elas vão fazer-se árvore frondosa e nós passaremos ao trabalho bendito de arrebanhar almas como fomos arrebanhados um dia, como pretendemos um dia ser trabalhadores do Cristo. E aí ele diz assim, cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem vida. Por enquanto, ainda é muito difícil, mas nós fazemos um esforço para que isso se chegue até nós. Que Jesus nos abençoe, que nos dê essa oportunidade bendita do trabalho, que nós possamos crescer para também distribuirmos vida. Hoje, nós só queremos que a nossa vida possa ser de trabalho bendito, mas ainda não estamos dispostos a morrer para que os outros alcancem vida. Dias chegará que nós conseguiremos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus.